Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Desejo que estejam tudo na paz, tudo na tranquilidade. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, ora a Deus, vamos confiar em Deus que tudo passa. Não há nada nesse mundo impossível diante dos olhos de Deus. Deus abençoa todos aqueles que desperta, né? Ele mesmo fala em um versículo que ele fala: desperta, porque dormes. Então nós devemos estar sempre atentos, ouvindo a palavra de Deus, para que nós possamos fazer as coisas certas, para que o mal não nos atinge, né? Que nós, ouvindo a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, nós vamos, é claro, andar em obediência, né, aos seus ensinamentos. Então vamos aqui mais um estudo da palavra dele, para que a gente possa ter no coração este intuito, né, de conhecer a Deus, o nosso Deus que nós servimos. Então vamos lá, irmãos, paramos no capítulo 45, hoje nós iremos ler, paramos no 44, hoje vamos ler o 45, do Salmo de Davi. Então, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, você está convidado nesse momento a nos acompanhar. Se você nesse momento não está tendo tempo para fazer isso, acompanhar diretamente com a sua Bíblia, você pode também acompanhar-nos ouvindo, né, o Salmo de Davi. E mais tarde, se você tiver alguma dúvida do que eu falei aqui, você pode procurar, né, no Salmo o 45, que você vai encontrar lá o que nós falamos aqui, tá bom assim? Então venha comigo, vamos lá para mais esse estudo. Salmo 45. Meu coração está comovido com boas palavras. Falo ao rei meus versos, minha língua é a pena de um hábil escriba. Tu és mais excelente entre os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou eternamente. Cinge tua espada sobre tua coxa, ó poderoso, teu esplendor e majestade. E esta é tua majestade, sê vitorioso, cavalga pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Que isto manifeste coisas terríveis com tua mão direita. Tuas flechas são agudas, as nações caem debaixo de ti, no coração dos inimigos do rei. Teu trono, ó Deus, é para sempre e eternamente. O cetro da justiça é o cetro do teu reino. Aqui, quando a gente começa, né, a ler esse capítulo, você imagina que Davi está falando para o rei Saul. Mas não, Davi está falando para Deus, conversando com Deus. Então ele está dizendo essas palavras para Deus. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que dos teus companheiros. Mirra, aloés e cássia são todas as tuas vestes. Dos palácios de marfim, os instrumentos de corda se alegram. Filhas de reis estão entre tuas ilustres donzelas. A rainha permanece à tua direita, em joias de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e preste atenção. Esquece teu povo e a casa do teu pai. O que está nos dizendo aqui? A gente observa que Davi está sendo usado por Deus para falar essas palavras. Aqui, Davi, ele está elogiando Deus. Aqui, quando fala, ouve, filha, é como se Deus estivesse nos falando. Ouve, igreja, preste atenção. Esquece o teu povo. Esquece a casa do teu pai. Porque nós viemos de um costume, de uma civilização que não abraçava Deus de Israel como Deus, e sim como muitos outros deuses. Então Deus está chamando a atenção. Volta para mim, volta para a casa do teu pai.
Então o rei desejará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Honra-o. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão teu favor. Toda a glória da filha do rei está com ela. Suas vestes são entretecidas de ouro. Ela é levada ao rei com vestes bordadas. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas a ti. Aqui tudo aqui é uma comparação da igreja e de Deus. Então tudo que está falando aqui é uma comparação. Você leva essa comparação tudo como se fosse a igreja e se fosse Deus falando conosco. Então elas são levadas com alegria e contentamento, elas entram no palácio do rei. Teus filhos estarão sucedendo teus pais, tu os farás príncipes sobre toda a terra. Perpetuarei a memória de teu nome por todas as gerações de todos os povos te louvarão para todos sempre. Tá vendo? Ele começa dizendo de uma forma e de outro ele já vem mais, Deus já vem mais amenizando, já colocando no nosso já no nosso pensamento a origem de tudo que ele fala. Então Deus tem esse jeito, né, de falar conosco através de figuras de figuração, né? O próprio Jesus, quando andou aqui na Terra, ele falava muito, ele gostava muito de falar em parábolas. Então isso a gente percebe que como Deus tem carinho por nós, como Deus ele nos ensina de uma forma que nós venhamos a compreender. Então quando ele vem e fala, né, aqui da formosura, né, da mulher, quando ele fala que é a filha do rei, então a filha do rei são a igreja, são aqueles que seguem, são aqueles filhos obedientes à palavra dele. Então tudo tem nesse sentido, é no sentido mais espiritual. Deus fala conosco, mas no sentido espiritual. Tanto que o próprio Jesus, quando andou aqui na Terra, ele disse algo que nós devemos prestar muita atenção nas palavras de Jesus. Ele disse assim que a nós foram, Deus ele faz-nos entender a palavra dele, mas aos homens do mundo eles leem e não compreendem. Tá entendendo? Então nós lemos a palavra e nós compreendemos. A pessoa que não tem esse estreitamento, essa ligação mais íntima com Deus, lê a Bíblia e ela não consegue compreender nada. Por isso que existe essa multidões de religiões, porque cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Adventista interpreta de uma forma, presbiteriana de outra forma, batista de outra forma, assembleiano de outra forma. Então cada pessoa interpreta a Bíblia de uma forma diferente. Por quê? É o nível da santidade. É aquele nível da santidade que vai gerando a você tantos. Por isso que tem essa mudança de religião frequentemente entre pessoas. Às vezes a pessoa está numa religião que aquela religião, como ela já está mais avançada, então ela já não quer mais aquilo, ela já está olhando para aquela religião e está vendo que aquela religião é uma religião que não está dentro dos costumes bíblicos. Aí o que ela faz? Ela sai e vai procurar uma religião que está adaptando ao seu entendimento. Por isso que existem muitas doutrinas. Então nós não devemos discutir sobre religião. Vamos deixar que o Espírito Santo fale com a pessoa, porque a pessoa ela tem aquele nível. Não adianta você chegar para uma pessoa que não tem um nível alto grau de instrução, de conhecimento da palavra de Deus, fazer ele entender algo que está na Bíblia. Ele vai falar que você é louco, que você é mentiroso, que você não entende nada, que a religião dela é a mais certa, porque ela aprendeu daquele jeito e ela não fez nada para
aprimorar o conhecimento dela. Então a gente não deve julgar, simplesmente a gente deve orar a Deus, né, pedindo. Então, se você está ouvindo esse vídeo e tem essa dificuldade da interpretação da Bíblia, vamos orar, pedir a Deus. A Bíblia mesmo fala. Vamos pedir conhecimento. Vamos aderir que o conhecimento ele é mais rico do que as pedras preciosas. A Bíblia fala isso. Então nós temos que ter mais conhecimento, vamos ter mais intimidade com Deus. E para você ter esse conhecimento, essa intimidade, primeiramente você tem que deixar o seu eu de lado. Você tem que buscar face a face de Deus. Vocês têm que começar a andar na presença de Deus, fazendo, obedecendo os 10 mandamentos. É assim que nós crescemos espiritualmente. É assim que nós chegamos até a plenitude de Deus. Porque o próprio Jesus nos disse que ele falou, aquele povo me louva de boca. Tem muita gente que está dentro da igreja, louva a Deus de boca, mas o coração está longe. Porque a espiritualidade, a intimidade dela com Deus está muito distante. É triste, tem muita gente que vive na igreja, vive orando, não recebe nada. Porque a intimidade dela com Deus não está ligada. Não está, não adianta nada você orar, você jejuar, você fazer por obrigação. Tem gente que faz as coisas por obrigação e não por amor. Ele faz porque tem que fazer. Tá na Bíblia, igual o dízimo. Tem gente que dá dízimo na igreja, dá porque a Bíblia manda. Mas não, ele nem entende o significado do dízimo. Se você perguntar para ele o que significa dízimo, ele não sabe. Ele acha que o dízimo é você levar lá na igreja e pronto. E a Bíblia, o dízimo é muito mais do que isso. Para você dar o dízimo na igreja, você tem que ter santificação. Se você não tiver santificado, o seu dízimo não vale nada. Você pode dar o seu tudo lá na igreja. Você pode dar sua casa, seu carro, tudo. Todo o seu salário, todo mês você pode pegar ele e levar lá na igreja, dar lá na igreja. Mas se você não tiver uma mudança, um renascimento interior do seu espírito para com Deus, não adianta. Você pode dar o seu tudo. Você tem que obedecer. Tanto que o próprio Deus, ele nos fala, obediência quer e não sacrifício. Então que isso sirva para você. Se você está vivendo nessa situação, tem muita gente que vive nessa situação, ela dá dízimo, dá oferta, mas ela vive no erro, no pecado, e isso gera consequência. Porque as coisas nunca para ela vai melhorar. Nunca vai melhorar. Ela sempre vai estar, como fala, sendo atribulada. As coisas para ela não vão fluir. Aí ela fala, eu dou dízimo, eu vou na igreja todo domingo, eu oro em casa, eu jejum. Mas, irmão, não adianta. Você tem que ter uma obediência para com Deus. Fazendo as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e fazendo as coisas que estão assim, no meio você mistura tudo, não é justiça divina. Então, irmãos, vamos viver em santidade. Vamos aprender a andar no caminho de Deus. Irmãos, está um barulho aqui na minha casa, acho que está chegando alguém. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faz, né, que a nossa vida, né, esteja bem próxima a dele. Essa palavra, Deus nos chama a atenção. Esse Salmo 45 é um salmo onde Deus, ele fala para aqueles que realmente buscam, né, com sinceridade, com espírito de arrependimento, um espírito de busca, de aperfeiçoamento ao encontro de Deus.
Então eu convido você a continuar nesse estudo. Nós paramos agora, vamos parar aqui, no Salmo 45. Que Deus nos abençoe e você possa refletir em tudo que você está fazendo. Se você está recebendo conhecimento, se esse vídeo chegou até você, é que Deus está te cobrando de você, te cobrando mais perfeição. Às vezes você pensa assim, irmã, você acha que eu não estou perfeita? Irmãos, a gente nunca está perfeito diante de Deus. Eu mesmo, eu tenho milhões de defeitos, mas eu peço perdão para Deus todos os dias. Eu procuro fazer o que Deus gosta. É como eu falo, eu me redimo, eu deixo de fazer o que eu gosto. Quantas vezes que a gente faz coisas que a gente quer fazer, nosso espírito quer fazer, mas será que o nosso espírito está em conformidade com o Espírito de Deus? Nós temos que pensar nisso, irmãos, porque às vezes nós somos enganados, porque o espírito trevoso, ele acopla no nosso espírito. Aí ele nos induz, né? O espírito trevoso nos induz a fazer algo que profana o nome de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento, de ter esse conhecimento, que aquilo que nós estamos fazendo, será que realmente está no agrado do nosso Deus, do nosso Pai? Então vamos a cada dia mais aperfeiçoar. Isso aqui não é, eu não estou te julgando, não. Isso aqui é um advertimento. Tanto como eu estou dizendo, para mim e para você. Deus, ele me usa para falar conosco, ele me usa para falar comigo mesmo. Quantas chibatadas, irmãos, eu mesmo já tomei de Deus falando. Através dos meus vídeos, eu estou falando aqui, mas eu estou sentindo, é o Espírito Santo que está falando. Então ele chama-nos a atenção, ele quer um conserto nosso, nós dependemos disso. O Espírito Santo nos adverte, vamos consertar, não vamos levar a vida de qualquer forma, de qualquer maneira, porque o conhecimento vale muito mais do que pedras preciosas, vale muito mais do que o dinheiro do mundo. O próprio Jesus, quando o diabo levou ele para a montanha e mostrou para ele o mundo todo, o diabo falou para ele, olha, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorares. O que Jesus falou? Não quero nada desse mundo, eu não sou desse mundo. Você também não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Você tem dia, hora, mês, ano para sair daqui dessa terra, sabia? Você não sabe o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo. Você não sabe, mas Deus sabe. E será que esse momento que Deus está te preparado para você tirar você daqui dessa terra, será que você está preparado para sair desse momento? Você está entendendo? Será que você está preparado para sair esse momento que Deus destinou para você sair daqui? Então, irmão, nós temos que ter esse conhecimento, essa percepção. Eu estou preparada para sair hoje dessa terra? Quantos mal que eu fiz para algumas pessoas? Eu sou invejoso, eu sou trapaceiro. Observa tudo na sua vida e faz uma ligação entre você e seu Deus, o que está errado, e corrija antes de que chegue o seu tempo, antes que chegue o seu momento, porque você sabe que há um momento, irmãos. Não existe pessoas que não está destinada para viver eternamente. Todo mundo está destinado, tem um momento, tem dia, hora, mês, segundos para ficar aqui nessa terra. Nós temos que ser mais adultos. Não ficamos como crianças, achando que vai acontecer com todo mundo morre, menos eu não vou morrer nunca. Claro que eu vou morrer. A qualquer momento eu posso estar partindo desse mundo, você pode estar partindo desse mundo. E o que você está fazendo? Você está preparando a sua vida espiritual? Você sabe que está escrito, irmãos, está escrito na Bíblia, que o Espírito nosso volta para Deus, porque foi Ele que nos deu o Espírito. E o corpo volta para a terra, porque esse corpo é terreno.
Então vamos aperfeiçoar a cada dia mais, andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal. Não vamos brincar, não é hora mais de brincadeira. É hora de agirmos, é hora de sermos adultos, é hora de alimentarmos alimentos sólidos, alimentos que nos edificam espiritualmente. Se você está dentro de uma religião que não te edifica, comece a ler a Bíblia, comece a ter intimidade com Deus. Você só vai conhecer o seu Deus se você obedecer. E vai fazendo conforme o mandamento dele, conforme as instruções dele. Irmãos, eu termino por aqui. Um grande abraço a todos, que Deus possa estar iluminando o coração de todos, a mente de vocês, que Deus esteja com todos em nome de Jesus. Eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você dá like. Essa aqui é minha netinha, vou mostrar para vocês ela. Já tá perturbando a vovó aqui, ó, pra vovó tá lendo para ela, que ela também gosta de ouvir as historinhas da Bíblia. Ela gosta de ouvir e ela já tá aqui. É minha netinha, minha primeira netinha. Ela chama, fala o seu nome para eles. Fala lá para eles, olha lá aqui, olha aqui, ó, e fala para eles. Fala, meu nome é... Fala pra eles, fala seu nome pra eles. Eles estão te vendo, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Fala. Fala o seu nome. Como que é o seu nome? O nome dela é Alissa. Ela ainda não sabe falar direito, ela fala muito mais. Ninguém entende. É aquela... Aí ela tá falando que é para mim ler o livrinho dela, porque a mãe dela comprou um livrinho e a mãe dela comprou o livrinho para mim ler. E ela já fica me cobrando que eu não tô lendo o livrinho para ela. Irmãos, eu termino por aqui. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.